Vamos discutir agora, falar um pouquinho sobre função sobrejetora. Gente, olha aqui, vejamos o quadro. Eu dei um conjunto A, os elementos do conjunto A são menos 2, menos 1, 0 e 1. Conjunto B, os elementos são 0, 1 e 4. Eu tenho uma função aqui, de A em B, significa que A é o domínio, B é o contradomínio, de A em B, definida pela função y é igual a x2, ou também, se quiser, f de x, em vez de y, é igual a x2. Tá? A gente vai fazer, esses aqui são os elementos do conjunto domínio. Ó, menos 2, menos 1, 0 e 1. Substituindo aqui o menos 2, o menos 1, 0 e 1 na função, ó, f de menos 2. F de menos 2 dá menos 2 ao quadrado, que dá 4. Então, f de menos 2, quando o x vale menos 2, o y vale 4. Substituindo menos 1, f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, quando o x for menos 1, o y vai ser 1. 0. F de 0 é igual a 0 ao quadrado, 0. E por último, 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. Então aqui a gente tem, quando o x for menos 2, o y é 4. Quando o x for menos 1, o y é 1. Quando o x é 0, o y é 0. Quando o x é 1, o y é 1, substituindo a função. Então vamos ver isso aqui no diagrama de Venn. Se o x é menos 2, a gente achou o y valendo 4. Se o x é menos 1, a gente achou o y valendo 1. E se o x é 1, o y também vale 1. E se o x é 0, o y vale 0. Portanto, gente, esse conjunto B, que era o conjunto contra domínio, tá vendo? Ele agora é o conjunto também imagem. Então, toda vez que o conjunto contra domínio for coincidente com o conjunto imagem, ou seja, conjunto contra domínio for igual ao conjunto imagem, tá? A gente tem que essa função é a função sobrejetora. Ou seja, o que é a função sobrejetora? Conjunto contra domínio tem que ser igual ao conjunto imagem. Esses dois conjuntos se coincidem. Como que a gente analisa isso, por exemplo, num gráfico? Fiz um exemplo aqui, sem muito lastro em relação à expressão, mas eu coloquei aqui, por exemplo, uma função de 2 aberto a 4 fechado em 3 aberto a 5 fechado. Ou seja, aqui é o domínio, aqui é o contra-domínio. Ou seja, aqui é o domínio, aqui é o contra-domínio. Para saber se a função é sobrejetora, a gente tem que saber que o domínio tem que ser, o contradomínio tem que ser igual ao conjunto imagem, né? Então, o que é o contradomínio dado no exercício? O contradomínio dado no exercício foi de 3 aberto a 5 fechado. Quando eu fui olhar a imagem aqui no gráfico, olha que coincidência. A imagem é de 3 aberto a 5 fechado. O conjunto imagem, olhando no gráfico, também é de 3 aberto a 5 fechado. Como o conjunto contradomínio dado no exercício foi igual ao conjunto imagem que eu encontrei no gráfico, portanto, essa aqui é uma função sobrejetora. Tem que tomar muito cuidado, gente, porque se aqui não tivesse dado essa especificação, tá? Essa especificação aqui, ó, não fosse dada, você era obrigado a entender que isso aqui era R em R. Aí o contradomínio era real e o conjunto imagem aqui no meu gráfico era de 3 aberto a 5 fechado, ou seja, não seria sobrejetora. Tá? Sobrejetora não pode sobrar ninguém no contradomínio, ou seja, todo aquele contradomínio tem que ser utilizado como imagem do domínio, ou seja, o conjunto imagem é igual ao conjunto contra domínio.